E aí, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, mas presumo que você conheça, né? Porque você está assistindo nossas aulas. Bem, hoje a nossa aula vai ser muito legal, vai ser sobre um tema que chama... vai ser sobre uma aula, né? Indivíduo, sociedade, homem, sociedade, cultura. Bem, depende da faculdade, o nome da matéria muda, o nome da disciplina, mas a aula é mais ou menos a mesma, tá? Assim, o assunto é mais ou menos o mesmo. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas de um mal-estar contemporâneo, tá? A gente vai usar como referencial bibliográfico um texto do mesmo nome da Elisete Tomazetti e do Adriano Machado de Oliveira, tá? E vamos ver aí, vamos avaliar esses sintomas para ver como que pensar, né, e refletir como que isso está se aplicando à nossa sociedade hoje. Legal? Bem, primeiro a gente tem que entender que existem lacunas dentro do paradigmatismo das teorias atuais. Por exemplo, toda teoria que você escuta, toda pesquisa, tudo que você lê hoje, isso se torna paradigma, né? E assim, se solidifica de uma maneira que a gente quase que não contesta, né? Hoje é uma tarefa muito árdua e muito difícil, né? A gente argumentar contra alguma coisa, porque os contra-argumentos são sempre paradigmáticos, tá? E isso vai causando, isso assim, é um problema, né? Porque por mais que você tente argumentar, você vai estar sempre, né? Tenta com alguém, assim, pra você ver. Tudo que você falar vai parecer tentativa de convencimento, não vai parecer argumento, tá? Pelo menos para outra pessoa. Se você, aí pegando esse gancho, a gente vai ver que a transição dos valores morais antigos para os atuais está muito conturbado, né? Porque se você avaliar as instituições de ensino, as constituições familiares, né, estão muito díspares, né? Pode observar, por exemplo, as queixas que os professores fazem sobre os comportamentos dos alunos, né? Lógico, né, assim, tanto da vida pessoal desses alunos quanto da troca acadêmica. Pergunta como que está a socialização desses alunos na escola, né? Bem, assim, você vai ver que a pessoa vai sempre, né, mostrar aí que não é legal, não está legal. E porque as coisas estão mudando. Assim, o ambiente familiar hoje ele foi trocado pelo ambiente escolar. E muito disso porque as mulheres elas saíram aí do ambiente familiar, né, do âmbito familiar para as práticas internas como trabalho, foro de trabalho. E aí a educação ela meio que fica na mão do professor. E assim, isso é um mal-estar, porque as pessoas estão isso é um problema, isso é um sintoma de que as coisas não estão indo bem. Porque cada vez mais você vai encontrar pessoas aí com ausência de pai, ausência de mãe, né? Ausência de família, né? Não conhece os valores da família. Se você for avaliar, as configurações familiares elas mudaram, isso é um fato, a gente não tem como contra-argumentar, né? Mas uma pergunta epistemológica interessante para explicar esse fenômeno, né? O porquê, é saber o porquê que isso mudou, é uma coisa, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, se a gente for parar para decompor aí de maneira metodológica, a gente consegue perceber que as mudanças familiares elas ocorreram no ambiente principalmente improdutivo e tenso da Primeira e da Segunda Guerra, né? E da Guerra do Vietnã e depois da Guerra Fria. Porque, sem citar as outras guerras, né? Porque com o tempo os pais foram indo para a guerra e foram morrendo, as crianças começaram a ter mães como pais e mães, né? E esses pais e essas mães que viraram pais e mães tiveram que, né, se adaptar para poder cada vez mais trazer alimento para casa, né? Elas acabaram abrindo a força de trabalho delas indo para as empresas, né? E isso é muito relevante, porque foram esses tempos infelizes, né, esse tipo de evento que atuaram aí como agente de transformação dos valores e das famílias, que anteriormente eram hierarquizadas e que seguiam modelos mais rigorosos, né, que eram herdados aí das épocas anteriores. E, sim, a gente tem que entender que essas famílias elas perderam seus homens nas guerras. E isso tem feito aí um molde de família extremamente verticalizado.
Aí você vai me falar assim, tá, Harley, mas e no Brasil não teve tantas guerras? Pessoal, mas a gente tem aí uma guerra civil muito forte, né? Fora que a gente tem aí o assimilacionismo da cultura norte-americana e europeia muito forte no Brasil. Até porque o Brasil é um país formado, não sei se você sabe, mas eu presumo que você saiba, por imigrantes, né? Então esse pessoal veio de fora. Se você for ver, tem colônia brasileira em todo lugar. E esse pessoal vinha fugindo da guerra, né? E aí você tem lá o pessoal fugindo da guerra, tem as pessoas que morreram na guerra, tem aí a guerrilha urbana, tem aí a assimilação da cultura estrangeira. Você vê que, que todas essas coisas influenciaram assim no nosso cotidiano. Bem, as mulheres elas precisaram se adaptar a fim de oferecer o que para os filhos o que eles não tinham, o que eles não poderiam ter, né? Porque em outros termos as mulheres precisaram ir além, né? Elas precisaram ser mais do que mulheres, né? Elas precisaram ser pais, trazendo consigo aí todas as responsabilidades de ser pai. Bem, a gente pode perceber claramente que a gente tem que essas guerras elas geraram jovens mais precoces que precisam aprender a lidar ainda com as perdas, né? São jovens aí que se tornaram, são pessoas que se tornaram muito jovens responsáveis pela sua própria educação. Isso eu estou falando das guerras, mas isso vale para o Brasil por conta da guerrilha urbana e da falta de oportunidade também das pessoas mais carentes. E se você for ver o que tem de pais de filhos sem pai, de mãe solteira no mundo, não é escrito. E aí esses moleques acabam sendo precoces aí nas suas vidas, né? Perdendo um ambiente de maturidade, né? Pulando aí esse degrau. Essas famílias elas precisam aí se adaptar, né? Porque elas precisam cada vez mais, elas por conta dessas perdas, elas foram aí se tornando menos rígidas e mais igualitárias. Isso foi até um ponto de abertura para as mulheres e para as minorias, né? Porque antes as mulheres eram apenas mães que precisavam educar seus filhos sozinhas. Só que agora elas se adaptaram a modelos mais permissivos e flexíveis, tornando possivelmente a abertura para novas concessões que eram antes restritas apenas aos homens, né? Aos pais. Então, pessoal, assim, esse novo modelo de jovem sem pai que vivia em um ambiente de pós-guerra, pobre, oprimido de reconstrução, rompeu aí diretamente com o autoritarismo, né, em todas as esferas, desde aquele que era imposto dentro de casa pelos que morreram até aqueles que eram impostos pelos regimes sociais, né? Então, se você for ver, isso representa de maneira muito fortemente o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Hoje, os jovens sem pais, né, eles rompem claramente com os modelos sustentados pelos mais velhos, né? Os pais morreram lutando contra o autoritarismo, e assim, seja ele força de guerra, ou seja ele pobreza, né? Ou seja ele crime, ou seja ele violência. Esses jovens, então eles acabam lutando aí contra as imposições do mundo. Essa postura revolucionária tem como produto final o afastamento da comunicação de pais, né, e de filhos, de educadores e de alunos. E como proposta de oposição é muito presente aí, né, isso justifica até as perdas, né? Ah, eu sou assim porque eu não tive uma estrutura, sempre gera essa justificativa, né? Bem, as mulheres, elas adotaram o papel daqueles que já não estavam mais lá, tendo que trabalhar. Então, esse ambiente privativo do lar foi se tornando mais escasso, resultado assim da diminuição da coesão e do afastamento da estabilidade afetiva. Isso alterou significativamente a economia e afetiva das famílias. Concordo. Os autores escreveram isso, eu concordo, primeiro gênero e grau. Porque cada vez mais que a mulher teve que se ausentar de casa para trabalhar, para sustentar seus filhos, o laço, a humanidade das crianças diminui. A criança começa a ser criada pela vida, né? E aí não tem como a gente cobrar dela amor, afeto, né? Assim, é algo muito difícil, né? Eu sou muito sincero, infelizmente eu tenho que trabalhar, mas se eu pudesse viver sem trabalhar, eu viveria sem trabalhar, porque deve ser muito gratificante você cuidar da sua família, viver pela sua família, né? Eu sinceramente não entendo porque as mulheres hoje elas se sentem tão, né? Elas querem tanto sair de casa, arrumar um trabalho e tal. Eu, se eu pudesse, ficaria sempre com a minha família, 24 horas. Então a gente tem que pegar tudo isso que a gente falou até agora, pessoal, e avaliar
pesar, né, que a evolução ela também ocorreu na parte da tecnologia. E a tecnologia acabou por preencher as lacunas que antes eram preenchidas pelos pais, né? Porque os jovens, eles conseguem hoje diminuir a experiência de solidão, assim, que antes era vivenciada. Só que isso é muito claro, é óbvio que esses adventos eles não são capazes efetivamente de substituir as figuras paternas, né? Ao menos tocante a investimento afetivo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você está vendo a pessoa aí viciada na rede social, ou no Tinder, no Instagram, é porque a pessoa, né, está precisando de uma certa atenção. E a gente é tão egoísta que não consegue avaliar isso de maneira muito pertinente, ou de modo assertivo, né? E todos os ambientes, eles passaram a ser locais, né? As pessoas, elas trazem suas demandas afetivas, perdendo assim o foco no real, como escola, por exemplo. Eu acho que a internet ela viabilizou muito isso, né? Só que o problema é que a gente que não se conecta acaba tendo que se conectar para poder conviver com as pessoas que estão nesse mundo, né? Esse mundo paralelo. Tipo eu e você, a gente está conectado agora porque a gente precisa, né? Eu preciso falar com você e você precisa falar comigo. Se a gente não tivesse nesse mundo, a gente provavelmente não se encontraria aí no mundo afora, né? Provavelmente você que não sei nem onde você está, você não viria ter aula comigo no IPSE ou em alguma instituição que eu estivesse dando aula, assim como eu não poderia te conhecer, né? E assim, esse contexto ele forçou mudanças de costumes e hábitos, né? Tanto sexuais quanto de estilo de vida, de saúde mental. Portanto, o senso de tradição perdeu força, né? Sendo necessário que as figuras que necessitam de mínima autoridade recorram à família e à sociedade num pedido premente de auxílio. Se for ver, isso é muito verdade, porque isso que os autores escreveram, porque é muito difícil hoje você ver jovem aí relembrando seus pais, relembrando seus avós. Jovem, os pais morrem, ou o jovem vai viajar, ou a pessoa não tem luto, né? Os jovens hoje eles quebraram a regulação e a sustentação social, né? Que perdeu por si só, né, a confiança por conta dos prejuízos psicológicos que as guerras e que o mal-estar proporcionaram. Você vê que hoje a guerra, a corrupção, a sociedade, ela não tem credibilidade com as pessoas, né? Isso dá força a novas configurações de família. Então, nesse contexto social, se tornou mais seguro viver sem afeto, né, do que viver o aqui e agora, transferindo seus sentimentos para os bens de consumo. As pessoas preferem comprar de maneira compulsiva, viver vida virtual, viver longe do que trocar afeto entre si. E aí a gente que é psicólogo tem que estar aí com os nossos saberes ajudando nessa área da tarefa de auxiliar o jovem na recuperação dessa confiabilidade que ele perdeu. Bem, a gente tem que, nesse sentido, entender a dicotomia que vem acontecendo na sociedade e colocar as práticas psicológicas a serviço da população, né? Do bem-estar do indivíduo, fazendo essas pessoas a refletirem, né? Bem, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver gostado, legal. Se não tiver gostado, não assiste mais, né? Bem, se você quiser se inscrever no canal, tem um botãozinho aí embaixo, você clica nele, você vai se inscrever no canal e você vai sempre acompanhado, notificado pelas novas aulas que eu vou colocando. Beleza? Dá aquele curtir, visita a gente no site www.ipsic.com.br. Tem esse texto lá na íntegra, tá? Tem essa aula lá. Você pode me seguir no Instagram, @harleypacheco. Pode me seguir no Instagram profissional, @harleypacheco, psicólogo Harley Pacheco. Se quiser entrar na página do IPSE, que é Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental, no Facebook, sinta-se à vontade. Valeu?